Setembro de 2024. Segura esse forninho, amor, porque a coisa vai esquentar. É um mês que Urano fica retrógrado. É um mês que Plutão volta para Capricórnio. É um mês de lunações muito importantes. É um mês de eclipse. É um mês que vai falar do nosso seio familiar. É um mês que vai mexer com o nosso psicológico. E a gente vai ter que lidar com questões psíquicas nossas e dos outros. Então, é um mês que pede muita cautela, tá bom? Sejam muito bem-vindos a este canal, esse é o Astrologice. Eu sou a Fabi Fortunato, eu sou astróloga, eu sou taróloga. A gente vai falar de uma forma mais terapêutica sobre o que vem agora neste mês. Atrasei, mas tô aqui, meus amores, antes tarde do que nunca, né? Vai ser um mês, como a gente já viu aí, que vai trazer questões muito importantes pra gente, onde a gente vai ter que revisitar alguns assuntos e também ter consciência do que a gente precisa tocar o barco e verdadeiramente dar aquela finalizada em assuntos que já passaram da hora de serem vistos. Anote, meus amores, anote. Dia 1º de setembro a gente já teve aí, já começou babado, né? Urano retrô. Urano é o planeta que fala de futurismo, é um planeta que fala de avanços tecnológicos. A gente tem aí essa retrogradação, ou seja, questões aí tecnológicas, de informações, sendo revistas. Isso de uma forma global e trazendo para a nossa vida, a gente fazendo uma análise, a gente revisitando os nossos planos de futuro. Aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, quais são as nossas metas, revisitando o nosso planejamento, revisitando também todas as questões de e se alguma coisa não sair do jeito que eu estou idealizando, do jeito que eu quero, como que eu vou agir, é uma intenção, é um alerta para que a gente tenha sempre um plano B aí na manga durante aí pelo menos os próximos 6 meses, tá? Ou seja, tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter uma perspectiva de como isso vai bater lá na frente, o que eu posso colher disso, e se isso der errado, qual é meu plano B? Se a gente não tiver um plano B, a gente vai ter que lidar com muitas surpresas. Talvez coisas que venham acontecendo que a gente não estava esperando, voltem para que a gente definitivamente acerte os ponteiros, acerte as contas e siga a nossa vida pra frente. Então a dica da Fabizinha aqui pra você é, pros próximos, até final do ano, até começo de 2025, amor, pelo menos, tá? É uma energia que eu tô falando de pelo menos até lá, a gente sempre tem um plano B na manga. Pra gente, num momento de instabilidade, num momento de surpresa, a gente não se pega aí de calça curta. Também tivemos aí Plutão, que retornou para Capricórnio, do dia 1/9 a 19/11. Bom, desde janeiro de 2008, Plutão ingressou em Capricórnio num período aí mais ou menos de 15 anos. E desde 2023 ele já tá namorando Aquário ali, faz uma visitinha, dá um olá. Dia 20/11, definitivamente ele vai para Aquário. Plutão é o signo da ressignificação, é o signo de transformação, é um signo que fala de mudanças de dentro para fora, é um signo que fala de temas muito tabus, é um planeta, louca, é um planeta que vai trazer a energia pra gente de renascimento, e para alguma coisa renascer, algo tem que ser finalizado. Aceitar os finais, que é o que eu sempre falo para vocês, é a gente ter uma consciência maior sobre quais são os assuntos que a gente precisa fazer as pazes, que a gente precisa finalizar, é a gente parar de ficar revisitando coisas que faz a gente andar em círculo, é a gente lidar com assuntos profundos, é a gente lidar com assuntos inconscientes, é a gente lidar com os nossos traumas, com os nossos medos, com os nossos vícios, com as nossas obsessões, porque é muito bonito a gente falar, né? Nossa, fulano tem inveja, fulano tá obsessivo por alguma coisa, mas a gente consegue assumir que a gente também tem o nosso lado sombra? A gente consegue assumir que a gente também tem uma parcela de responsabilidade sobre todas
todos os resultados que a gente tem na nossa vida, é a gente assumir que verdadeiramente tem alguma coisa que precisa ser ressignificada, transformada, mudada, para que a minha vida tome outros rumos, né? Para que as minhas decisões sejam mais fundamentadas nas mudanças. É um planeta que fala de transição também. E tudo aquilo que pode ser tabu para mim, ou tudo aquilo que eu não aceito, ou que o meu ego definitivamente quer, pode mexer nessas estruturas. Plutão em Capricórnio, voltando, né, para Capricórnio, a gente tem aí quebra de estrutura rígida. Então tudo aquilo que eu bato o pé e que eu insisto em manter por uma questão egóica, isso se rompe. A gente está falando de rompimentos com padrões, com instituições, com pessoas, com relações que tem uma maneira de olhar a vida de um jeito muito inflexível. É a gente trabalhar a nossa flexibilidade para aquilo que é novo, para aquilo que é transformado, é a gente transformar o dito do chumbo em ouro, né? Então a gente está falando de reestruturações de padrões, ou seja, reestruturando os meus valores, reestruturando os meus princípios, reestruturando a minha maneira de ver a vida, e a minha maneira de finalizar as coisas também. Porque às vezes quando a gente fala finalização, traz um quê de briga ou de nunca mais, traz uma sensação de ruptura. A ruptura, gente, ela é a ruptura de um padrão, ela é a ruptura de uma situação que está muito engessada. A vida, o mundo, o universo está sempre em constante movimento e a gente tem que acompanhar esse ritmo também. A gente está falando de fases de encerramento, sim, pelo menos aí também até novembro a gente está encerrando assunto, sim, e na boa, eu gosto muito dessa ideia, sabe, gente, porque se tem uma coisa que... E olha que eu sou escorpiana, hein? Plutão me rege. Mas se tem uma coisa que eu ando sentindo, é que a gente anda alimentando certos assuntos e muitas coisas por muito tempo. E eu sou fixa. Eu tenho isso já de natureza. E isso só faz com que a gente sofra. E isso só faz com que a gente não permita que as mudanças que são necessárias atinjam a nossa vida. Aí a gente entra em período de reclamação, a gente fica achando que nada acontece, que é só com a gente. E não, é porque a gente fica olhando muito tempo para uma única coisa. Então, é aquela coisa de trazer mais praticidade para a nossa vida, tá? Ressignificando a nossa dedicação, porque Capricórnio é um signo que fala muito de dedicação, é sobre o meu sacrifício para as coisas, porque sacrifício e dedicação são coisas completamente diferentes. Às vezes a gente está sacrificando alguma coisa num momento onde já era para a gente ter virado uma página, para estar acessando outras coisas, e a gente está ali, batendo o pé, querendo daquele jeito, e se não for assim a gente vai espernear. E então a gente vai espernear, porque é por aí que a carroça vai andar. É sobre quebrar as nossas estruturas rígidas, trazer um pouco mais de flexibilidade, de leveza, de paz e se despedir de certas coisas sem peso. E agradecendo e honrando a nossa história e tudo que um dia foi. Como já diria Lulu, né, gente? Nada do que foi será de novo de um jeito que já foi um dia. A nossa maneira de lidar com o dinheiro, a nossa maneira de se dedicar às coisas que a gente quer que frutifiquem. Existe uma quebra de padrão aí. Então, assim, a gente precisa acompanhar essas mudanças para que a gente entenda que o universo está sempre ao nosso favor e não contra a gente. Dia 4/9, Marte entra em Câncer. Marte é o planeta que a gente já sabe, ele gosta de treta, né? Mas ele também é o planeta que traz aí pra gente o impulso, o pioneirismo, o arquétipo do guerreiro, né? É aquele que sabe o que quer e não vai sossegar até conseguir. Estando em Câncer, que é um signo tão sensível, de água, é um signo que fala muito sobre o nosso seio familiar, cuidado com confusão e treta dentro de casa, gente. Eu tenho falado em alguns vídeos isso, eu tenho sentido, eu acho que... Eu tava batendo um papo com a minha irmã também sobre isso. O mundo tá muito louco, cara. E o nosso exemplo vem de casa, né? Então, se a gente não cuidar dos nossos, se a gente não nutrir o respeito, a empatia, o carinho, o cuidado com os nossos, quem é que vai fazer?
É um momento onde a gente tem que pegar os nossos... Claro, a gente não tá falando que nossa casa é um céu. Não. Até porque a nossa família é o nosso maior desafio, né? Espiritualmente falando. Então, a gente tomar cuidado da maneira como a gente se trata, com as palavras que são mal colocadas. Eu não tô nem falando de Mercúrio retrógrado, que nem é. Eu tô falando da gente nutrir os nossos. A união faz a força. E assim, se dentro da nossa própria casa a gente estiver guerreando, você imagina como que vai estar a nossa vida, as nossas relações com os outros. Então é um momento da gente prezar a harmonia, a paz, o equilíbrio dentro de casa. Quem é mais desperto, por favor, vamos ter uma compreensão maior. Não estou falando de aceitar desaforo e nem desrespeito. Eu estou falando sobre a gente dar o nosso melhor para que a harmonia esteja estabelecida dentro do nosso lar. Isso, de uma outra forma de enxergar, é a gente nutrir a força que tem o afeto, sabe? É a gente entender que não adianta a gente, por mais que a gente discorde, a gente pode ter relações mais saudáveis. E isso começa com os nossos e reflete no que tá fora, tá bom? Cuidado com esses tipos de conflitos, e não é só familiar, mas com os nossos, com quem a gente tem muita afinidade, nas nossas relações também. Isso pode despertar também uma carência excessiva na gente. Sabe aquela coisa da gente querer passar na cara? Ah, mas você não cuidou de mim. Ou, ah, mas você não me protegeu. Ah, mas você não me apoiou. Você não me deu colo. Tem uma coisa que vai dar uma revolta na gente, com uma vontade da gente reivindicar afetos ou desafetos que aconteceram entre os nossos. Então, é um momento para a gente ficar bem esperto, ficar em alerta, para que a gente tenha uma compreensão de um todo, dos momentos das pessoas também. É aquela coisa que a gente sempre ouve, né? Que parece clichê, mas não é. Sejamos gentis uns com os outros, porque a gente não sabe o que o outro tá passando. Cada ser é um universo. Então, se a gente for querer levar tudo olho por olho, dente por dente, aqui a gente pode ter, sim, uma reivindicação das faltas, tá? Então, que a gente leve isso para um lado evolutivo, um lado de crescimento e compreensivo. Combinado? Dia 22/9, o Sol entra em Libra na minha lua maravilhosa e vai iluminar a nossa diplomacia. Parece que depois de alguns conflitos, a gente vai falar das lunações que tem o eclipse, assistam até o final. Parece que agora a gente consegue achar uma luz no fim do túnel de conciliar algumas coisas. Porque Libra é um signo muito diplomático, né? É um signo que fala que a diplomacia, o respeito, a elegância vale mais que a gente queimar a nossa imagem e sair tacando fogo em tudo, né? Então tem essa energia de conciliação, da gente fazendo as pazes com a nossa história, com a gente mesmo, a gente fazendo as pazes até com as nossas dúvidas, né? Essas questões que a gente fala, eu tô meio em cima do muro em relação de algumas coisas, a gente começa a entender que a gente não tá em cima do muro, que estar em cima do muro, às vezes é um lugar que tá sustentando o meu edifício. Às vezes eu me cobrar, escolher um lado ou a causa que eu vou lutar, às vezes este ímpeto, ele pode mais atrapalhar o meu processo. Vamos lembrar que cada um tem seu tempo aqui e que a gente digere as situações num tempo diferente um dos outros. Então, é a gente trazer essa compreensão sobre conciliar as coisas, tá? Nesse mesmo dia 22/9, a gente tem a Vênus maravilhosa, que ingressa aí em quem, meu pai? Escorpião, meu signo. Bom, a Vênus escorpiânica, ela é muito intensa. Ela é muito 880. Assuntos de Vênus, relações afetivas e relações de trabalho, de grana, quando o assunto envolve parcerias, sim. Então a gente está falando aí de uma Vênus muito intensa, uma Vênus profunda, uma Vênus que fala sobre vínculo emocional e profundidade das coisas. Seja no amor, seja no trabalho, a gente vai querer lidar com pessoas. Vênus é nossa casa ali, 7, né? Rege Libra, inclusive, que fala muito das nossas relações e como os outros enxergam a gente quando o assunto é relação. E quando eu tô falando relação, gente, não é só no afetivo, é também
tá? Eu tô falando aqui de parcerias intensas, parcerias que assim, ou é 8 ou é 80, ou seja, a gente vai entrar numa esfera de isso aqui, essa pessoa, essa situação é fechamento pra vida, essa daqui não. Sabe quando a gente começa a colocar as pessoas, cada uma na sua caixinha? Isso aqui é um crush, isso aqui é pra namorar. Isso daqui é um trabalho pra me quebrar um galho, isso daqui é meu planejamento de vida e de carreira. Separar as coisas, tá, gente? É muito importante. Tem uma coisa da gente trabalhar essa nossa energia venusiana escorpiânica de uma maneira muito obsessiva. Então pode ser que a gente esteja muito ciumento, pode ser que a gente queira a ferro e fogo manipular algumas situações, isso é dos outros pra gente e também da gente para os outros. É aquilo, não vamos isentar as nossas responsabilidades, existem os nossos deveres, como a gente conversou aqui também, né? Não é só aquilo que nos convém. Então a gente pode estar falando aí de sentimentos muito latentes, muito fortes e muito profundos, que podem sim atrapalhar as nossas relações. Então é importante que a gente use o magnetismo escorpiânico com esta Vênus para a gente atrair de uma forma muito misteriosa, de uma forma muito sedutora, as pessoas que a gente quer atrair. E já mandar embora também aquelas que a gente não quer mais nem ver na vida, né, amor? Porque isso acontece também. Dia 26/9, Mercurinho maravilhoso, que tá no seu movimento normal, ele ingressa em Libra, tá? Uma comunicação mais equilibrada, uma coisa mais bonita, né, de ser ouvida, a gente trazer mais diplomacia, elegância para as nossas relações, da forma como a gente se expressa, a gente vai estar muito charmoso, porque Libra, né, aqui que vai estar no seu ápice, ela vem falando muito sobre a gente esbanjar um charme na forma que a gente fala, pra gente conseguir aquilo que a gente quer. E não tô falando de manipulação, eu tô falando de tudo é jeito, né, amor? Você pode dar uma notícia pra alguém, você pode ser uma pessoa mais delicada ou você pode dar um coice. Então, assim, a notícia é a mesma, mas a forma como a gente fala, ela muda todo um contexto. Ela evita muita fadiga. Então, que a gente mantenha aí essa comunicação mais favorável pra gente, tá? Expressar de forma mais diplomática as coisas que eu quero, porque o mundo não tá aqui pra servir a gente. A espiritualidade também não tá aqui pra servir a gente. Ela tá aqui pra acolher a gente e, óbvio, para que a gente evolua. Mas ninguém é obrigado a nada. Se a gente não é, você imagina a espiritualidade. Então, assim, a gente não tem que bater o pé e reivindicar coisas que a gente sabe que lá no fundo a gente tem uma parcelinha de responsabilidade. É aquele papo que a gente já bateu aqui nesse vídeo. Então, a gente trazer aí uma conciliação, a gente ter argumentos. O Mercúrio em Libra é você ter argumento. Não é você gritar comigo. Não é você desrespeitar o que eu faço ou me desrespeitar. É você ter argumento que me convença. Entende? É muito diferente quando a gente quer as coisas a ferro e fogo e quando a gente tem argumento. Eu gosto de gente assim, eu gosto de gente que tem argumento. Eu tenho as minhas convicções, mas eu não sou inflexível. Eu gosto de aprender, eu gosto de evoluir. Então, assim, quando eu tô no meio de um debate, ou de um conflito, ou de uma situação, eu escuto a outra parte, eu escuto o outro lado. Só que se a pessoa não tiver argumento, isso só me convence de que as minhas percepções estão corretas. Para mim, não para o outro. Agora, quando eu tento impor alguma coisa como uma verdade absoluta, dá sempre errado, né, minha gente? Informações passadas a nós de forma conveniente. Aí qual é o outro lado dessa moeda, né? Como uma balança boa aqui. As pessoas podem estar conversando com a gente de uma forma onde elas querem manipular ou convencer a gente de alguma coisa ou passar informações pra gente de um jeito floreado, fofo e bonitinho. E a gente vai falar, não, meu amor, vá direto ao ponto. O que é que você tá querendo com essa conversa? Onde você quer chegar? Qual é o ponto X dessa questão? Então vão querer, assim, dar uma enrolada na gente, mas a gente vai sacar. A gente vai sacar porque a gente vai ver a questão da conveniência.
Sabe aquela coisa? É conveniente para a pessoa me contar isso agora, neste momento. Teve todo um tempo, ou podia ter falado depois, por que agora? Então é bom a gente indagar, é bom a gente questionar as nossas conversas, tá bom? Porque esse mundo tá cheio de espertinho, a gente sabe disso. Lunações, meus amores, vamos dar uma olhada aqui o que as luas de setembro têm para ensinar e para agregar na nossa vida. Dia 2/9, lindíssimo, a gente teve aí essa lua nova em Virgem. O que é a lua nova, né, amores? Ela traz novidade, ela traz uma nova perspectiva das coisas, ela traz as possibilidades, é um caminho novo, é um sentimento novo. Mas aqui, quando ela tá aí num signo de terra, a gente tá falando de novidades, ansiando por mudanças que tragam pra gente terra firme, que tragam segurança, que tragam estabilidade, que tragam certezas, que tragam resultados. Se a gente olhar para Virgem, Virgem é um signo muito criterioso. Então, essa lua nova, ela pode mostrar que a disciplina, ela pode ser uma amiga nossa, que tem coisas, pontas soltas, que me fizeram perder algumas coisas e que a partir de um planejamento eu consigo alcançar melhor e com menos tempo aquilo que eu almejo. Então, a grande chave dessa lua, que dura aí até o dia 11, na próxima lunação, a gente está falando aí de uma análise, né, de possibilidades, onde eu tenho que analisar os fatos, e que eu seja um pouco mais criterioso e criteriosa com as minhas decisões. A gente vai estar meio crica, pode ser que sim, mas me abrir para as possibilidades não significa que eu vou aceitar qualquer coisa. Aí entra essa energia de Virgem que fala, pera lá, vamos olhar de perto quais são os prós e os contras, tá? Dia 11/9, a gente tem uma lua crescente maravilhosa em Sagitário, no signo do Centauro, né? Metade homem, metade cavalo, aí na mitologia traz essa coisa do humano e junto esse poder primitivo que a gente traz. É uma lunação, lua crescente, é o que expande, é o que explora. E Sagitário é o signo que explora. A gente está falando aqui sobre a gente explorar a vida, sobre a gente explorar um conhecimento diferente, sobre a gente aprimorar alguma coisa que a gente já tenha. Assuntos que falam sobre a nossa liberdade, da gente poder agir da maneira como a gente é. Porque é como se essa lunação tirasse uma casca da gente de padrão e deixasse florescer aquilo que é instintivo. É a minha autodefesa, é a minha negociação, é o meu charme, é a minha liberdade. O principal ponto dessa alunação é que a gente deixe expandir tudo aquilo que nos liberta, não aquilo que nos aprisiona, tá? Cuidado com impulsos, porque a gente tá falando de um signo de fogo. E é aquela coisa, Sagitário é aquele que mira a flecha e só vai. Só que a gente aprendeu aí com a lua nova em Virgem que tudo precisa de um planejamento. Então, se a gente está planejando novas possibilidades, na hora que eu vejo essa coisa tomando forma, eu preciso me deixar livre para agir, mas liberdade não é libertinagem. A gente precisa entender bem qual é a terra que a gente está pisando nessa alunação, tá? Agora, amores, agora o negócio vai ficar maravilhoso. Por quê? No dia 17/9, a gente tem uma lua cheia e eclipse lunar em Peixes. Bora lá. Eu vou fazer um vídeo aqui falando só do eclipse, mas eu vou dar uma pincelada pra gente entender. Primeiro, lua cheia. A lua cheia, ela fala dos ápices, das finalizações e dos resultados que a gente teve, mediante aquela lua nova, aquela lua crescente, e a gente chega aqui na lua cheia. Vai falar muito sobre reconectar, a gente se reconectar com a nossa intuição. Por quê? Essa lua cheia que traz esses ápices, ela é no signo de Peixes, que é um signo extremamente sensível, emocional, espiritualista e psíquico. Peixes rege a nossa psique, por isso que é regido por Netuno, que vai mexer com temas como fé, como acreditar, como dar credibilidade, como a necessidade maior da gente se conectar com Deus, com a nossa espiritualidade, a gente se centrar em alguma coisa, não alimentar as nossas paranoias.
Necessidade de cura emocional. Em meio a tudo, todas as informações que a gente tem sobre a nossa experiência, sobre com quem a gente convive, sobre as coisas que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, muitas coisas podem sim abalar o nosso psicológico. E a gente tá, por isso que vocês vão entender a minha frase lá do início, a frase do vídeo. Porque se a gente tá num estado psíquico, emocional, muito vulnerável, a gente pode sim entrar num colapso. Fabi, você tá me assustando. Não é pra se assustar, todos os meus vídeos é pra trazer alerta e é pra trazer compreensão. O que eu tô querendo te dizer, amor, se a gente tá surtado, nesse dia 17, neste eclipse, nessa lua cheia, a gente pode dar surtada ao quadrado, tá? Então, por isso que eu falei, não alimente as paranoias. Cuida da cabeça, eu falo isso em todo vídeo, que é necessário que tenha esse contexto. A gente tá numa era pisciana, o assunto é saúde mental. Amor, se a gente não começar a trazer uma maturidade para os nossos pensamentos, para a nossa maneira de enxergar a vida, se a gente não trouxer uma compreensão mais elevada, espiritual, para a nossa vida, e a gente entrar nesse ritmo desenfreado de informações e de consumo e de obrigações, a gente se perde. Se a gente aqui é um eclipse que fala, olha, você precisa aprender a lidar com aquilo que você sente. Às vezes o que a gente sente, ele tem uma relevância, isso tem uma relevância pra gente, mas isso não quer dizer que seja uma realidade absoluta. Então é bom a gente aprender a separar joio de trigo. O que é intuição e o que é paranoia. Como eu diferencio isso? Eu falo também várias vezes sobre isso. A paranoia, pelo sim ou pelo não, você vai sofrer. Você vai entrar em ansiedade, você vai, sabe, ter aí suas crises existenciais. A intuição, pelo sim ou pelo não, ela traz paz. Se eu tomar um não, tá tudo bem. Agora, se eu tomar um sim, tá lindo também. Isso é maturidade, é saber lidar com o sim, mas também com o não. E é muito difícil a gente lidar com o não. Principalmente quando a gente cria uma expectativa, uma fantasia sobre as coisas. Como eu idealizo as coisas. A maioria das vezes a gente se frustra porque a gente idealiza fatos. E aquilo às vezes não acontece da forma que a gente idealizou. Aí vem o baque. Então, claro que a gente tem que planejar e idealizar, mas a gente tem que estar flexível para, se não for assim, vai estar tudo bem também. Aí entra aquela história que a gente falou, meu plano B. Precisa ter um plano B na manga, tá? A gente vai, com certeza, acabar, um eclipse que vai falar muito, é um eclipse muito sensível, é lunar e é em peixes, que é mais sensível. Nossa sensibilidade vai estar muito alta. Então, tenta lidar com a realidade dos fatos, porque nem tudo é o que parece. A gente vai estar com o nosso emocional, é como se a gente estivesse vivendo um tsunami de emoções. A gente vai ter que aprender a lidar com elas. Porque assim, ou você domina elas, ou a gente vai ser dominado. Então assim, eu prefiro aprender a dar a mãozinha pra elas e falar assim, vamos junto. Vamos compreender, calma, está tudo sob controle. Do que a gente dá uma surtada e falar assim, bom, agora que já foi por água abaixo, agora eu vou fazer o que me der na telha. Tem consequência, né? A gente precisa pensar que cada ação tem uma reação. E neste dia, e digo mais, uma semana antes e pelo menos 3 semanas depois, na verdade esse eclipse vai ir para os próximos 6 meses, tá? Essa energia dessa lunação e desse eclipse do dia 17 também. Então, é algo que vai perdurar. É uma energia que fala assim, não é à toa que o Sol tá em Libra, né, até então. Não, vai entrar, tá próximo, entra dia 22, tá certo. Mas é aquela coisa de ponderar as coisas, é aquela coisa que assim, gente, as pessoas, elas querem e devem, por direito, a gente tem que emitir a nossa opinião sobre as coisas, a gente tem que ter um raciocínio, lógico, uma opinião, a gente tem que escolher um lado das coisas, a gente precisa impor algumas outras, mas a gente não pode esquecer que o outro é um universo diferente do meu. E aí entra toda uma questão da gente não pirar, não viajar numa maionese, da gente alimentar todos os monstrinhos
que estão ali com pensamentos disruptivos, com pensamentos destrutivos. A gente tem que literalmente cuidar da nossa saúde mental, tá? Porque é e será muito importante. A gente vai sentir uma semana antes e pelos próximos 6 meses a necessidade de entrar num equilíbrio quando o assunto é cabeça, porque a gente vai estar lidando com várias questões ao mesmo tempo. Aquele Urano retrô? Então, não pira, tá? Vamos junto, eu tô com você nessa, cara, porque eu também tô no mesmo barco. E se a gente precisar de ajuda, que a gente procure, que a gente vá no psicólogo, que a gente vá no psiquiatra, que a gente entre num tratamento, ou que a gente faça, né, conciliar, complementa com as nossas meditações. Ai, Fabi, não tem paciência pra nada disso, amor, se você tá acelerado e nem chegou o eclipse, você imagina quando isso aqui chegar. Não dá, gente. É Deus, é o universo mostrando pra gente que não é a gente que manda em nada. A gente não controla nada. E a gente aprender a lidar com os sentimentos, com as idealizações, é muito necessário. Isso chama crescer, isso se chama maturidade. É difícil pra caraca. É muito difícil. Diga a pessoa que vos fala. Gente, eu dou umas cabeçadas aí que depois eu falo, meu Deus, pra quê? Mas é assim que eu aprendo, então tá tudo bem. Eu tenho meu tempo também, você tem o seu e tá tudo certo, tá bom? É um eclipse muito importante, tá bom, gente? A energia psíquica aguçada pode ser quem é sensitivo, médium ou que se sintonizar com a sua intuição, porque todos temos intuição. Eu digo até que vai ser uma questão até premonitória, da gente conseguir sentir a energia das coisas que estão por vir, do ambiente que a gente está, das pessoas que a gente lida. A gente vai estar com a nossa anteninha holística ali demais. Então, preste atenção no que você sonha, que teremos sonhos reveladores, sonhos premonitórios, essa sensação. E não é só pro lado ruim. Quando a gente fala isso, a gente fala, vamos prever coisas ruins. Não. A gente pode ver coisa boa também, mas se a gente tiver que lidar com uma situação que é desafiadora, vamos encarar de cabeça erguida, tá? Mas é um eclipse que vai trazer muito tema espiritualidade. Então a gente vai estar aí um para-raio de informações espirituais. Portanto, limpe sua energia, limpa seu templo, sua casa, isso é limpar de limpeza mesmo e limpar energeticamente, espiritualmente, tá? Eleve seus olhos para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. A gente não precisa se assustar. Eclipses são fenômenos naturais que acontecem desde que o mundo é mundo. Só que eles trazem uma carga energética e vai trazer principalmente no nosso lado psíquico, mental e fé, tá? É isso, meus amores. Aí, voltando para as nossas lunações, no dia 24/9, a gente tem uma lua minguante em Câncer. Vai trazer mais afeto para o nosso ambiente. A lua minguante, ela fala que é um momento de analisar, rever, da gente ficar mais quietinho, da gente tirar um pouco o time de campo. E aqui tá falando, o negócio agora não é ação, o negócio agora não é o planejar. Essa lua minguante em Câncer, ela fala sobre o que eu estou sentindo, como eu abraço esse turbilhão de sentimentos, como eu estou lidando com os meus. Voltamos naquela história que a gente conversou já aqui no vídeo. A gente está falando de trazer mais afeto, mais carinho para o nosso lar, para o nosso seio familiar, para as pessoas que a gente convive. Aqui tem muita liberação de perdão. O que eu sempre falo, o perdão não é sobre conviver e aceitar. O perdão é sobre liberação, é sobre todo mundo seguir seu caminho em paz, porque gente feliz não enche o saco, né, minha gente? Pensar e revisar mais sobre os nossos laços com as pessoas mais próximas. É o que eu falei num vídeo umas semanas atrás sobre, às vezes, a gente quer impressionar o chefe, às vezes a gente quer impressionar um cliente e a gente não é capaz de tomar um café com a nossa mãe, de ouvir um irmão, de ter o prazer de levar um filho na escola. Isso tudo em prol do quê, sabe? O que é felicidade pra gente? Essa lua minguante vem trazendo muito o peso sobre o meu ninho
ele tem que ser um porto seguro para mim. E as pessoas, a prioridade da minha vida são primeiro para as pessoas que eu amo, são primeiro para as pessoas que eu quero bem, são primeiro para as pessoas que às vezes a gente é capaz de conversar horas com amigos e a gente não é capaz de escutar um desabafo, sabe, de um pai, da gente compreender o cansaço e o limite das pessoas que estão ali debaixo do nosso nariz. Então, é uma lunação que vai falar muito sobre afeto, não só sobre a falta de afeto, mas é uma lunação que traz a força do amor, a força do afeto pra gente. E é onde a gente vai ter que reavaliar fatos, aonde eu tô pecando, aonde o outro tá pecando. Tem como a gente ter uma conversa sobre isso, tem como a gente ninguém sair perdendo, tem como a gente dividir o nosso tempo, tem como a gente priorizar quem deve ser priorizado verdadeiramente. Que mês, meus amores, que mês, né? É um mês que ao mesmo tempo dá um chacoalhão, mas é um mês também que vai falar muito sobre amor, vai falar muito sobre compreensão, vai falar sobre afeto, vai falar sobre as nossas questões da nossa casa, das pessoas que a gente se relaciona, da perspectiva que a gente tem de futuro, das transformações que não dá mais pra gente segurar, sobre os nossos deveres, mas também não só sobre o que eu devo, mas também sobre o que eu mereço, sobre as reivindicações dos nossos direitos, sobre a gente saber até que ponto a gente é obrigado às coisas. É um mês que vem carregado, recheado de informações de aprendizado. E se a gente parar para observar bem, é um mês muito amoroso. Amoroso que eu digo não é crush, tá, gente? Amoroso que eu digo é falar sobre sentimentos e a importância da gente dividir como a gente se sente, da gente escutar, da gente ter o nosso lugar de fala, mas a gente também ter um lugar de escuta. Às vezes as pessoas não querem que a gente dê um carro pra elas. Se quiser me dar, tô aceitando, tá, gente? Porque é isso. Mas às vezes é sobre um abraço. Sabe, eu acho que, agora opinião minha, meus pensamentos, opiniões também, mas eu acho que a gente tá num mundo muito individualista, muito imediatista, onde ninguém mais escuta ninguém, onde todo mundo quer ver vídeo de 30 segundos, onde tem que ter sempre uma lei de compensação, tem que ter uma vantagem pra mim. A gente tá perdendo uma coisa que chama humanidade, a gente tá perdendo momentos, a gente tá perdendo laços, sabe, gente? Isso até embarga a minha voz, porque é triste a gente ver a realidade que tá o mundo, mas é real. Então, a gente não pode perder a fé, nem a esperança e a simplicidade das coisas, porque a vida, ela fala sobre a simplicidade. Não só na filosofia, como na psicologia, como na espiritualidade, toda a história de Buda, de Jesus, de seja quem for, a gente fala sempre sobre agregar, sobre ajudar, sobre a gente dar a mão pro outro, e a gente tá num mundo, num momento onde a separatividade é o mais importante, e a gente se sente na obrigação de escolher de que lado a gente tá. Quando na verdade não tinha que ter lado, né? Quando, na verdade, a gente tinha que estar junto no barco mesmo, como a gente está. Mas a gente tem uma ilusão de que não, né? E no final das contas, o que a gente vai levar disso tudo aqui? Somente as coisas boas e os momentos felizes, porque as coisas vão ficar aí. E aí a gente se pergunta, que legado a gente está deixando? De que lado que eu tô jogando? Será que não vale a pena a gente repensar nisso? Que Deus, em sua infinita bondade, que o nosso Mestre, Senhor amado Jesus, abençoe teu mês. Que seja carregado de afeto, que seja carregado de prosperidade, de abundância, de saúde mental, física, espiritual, energética, que traga muito discernimento para a gente aprender a lidar com os nossos desafios sem a gente perder a linha, sem a gente ficar paranoico, sem a gente ficar ansioso. A gente precisa respirar e encarar os fatos como a vida de uma maneira mais leve. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui.
Beijo no core! E não deixe de assistir as leituras para o seu signo.